Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor e coordenador André Santiago. Estamos todos sentindo muito a sua falta no Colégio Múltiplo Ensino, mas por enquanto nossos encontros serão de forma virtual. Sem perder tempo, hoje iniciamos a aula número 1 de Filosofia, que será colocada no portal da escola. Essa aula está no livro 2, capítulo 1. Fiz aqui um apanhado do capítulo para você iniciar uma reflexão. Quando você fizer a leitura, você vai conseguir refletir, avançar nos seus pensamentos de maneira muito mais ampla. E temos aqui um tema muito sério, um tema muito importante, que chama ética em período de guerra. Tem duas expressões aí poderosas, duas expressões fortíssimas. Uma delas é a ideia de guerra. A história da humanidade é repleta de conflitos, é repleta e carregada, infelizmente, de muito sangue. Mas a palavra-chave de hoje é a palavra ética. Essa palavra não é estranha para você. Portanto, eu sempre começo em filosofia discutindo a origem da palavra. Quem é nosso aluno antigo sabe que nós costumamos dizer que a palavra tem historicidade, ela tem origem. Ela é fluida, ela muda de acordo com o tempo, ela ganha sentidos diversos, múltiplos sentidos, dependendo da época e do local onde ela esteja sendo utilizada. Então vamos começar aqui justamente discutindo o significado da palavra ética. A palavra ética vem do grego ethos e significa caráter, disposição. No latim vem de mos, moros, moral, ela é sinônima de moral. É a forma mais tradicional. É a forma que seu pai, sua mãe, seu avô, o vizinho, na escola, na novela, no filme, você vai ouvir. Ética no sentido de moral, significando também costume, significando hábito. Essa é a origem da palavra. Mas nós temos que ir para o campo filosófico. Então vamos lá, vamos para o conceito. Em ciências sociais ou em qualquer área de pensamento científico, você tem que trabalhar com conceitos. Eu vou apresentar dois conceitos aqui para vocês, ok? Ética, parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano. Olha só, ética como orientadora do comportamento humano, refletindo especialmente a respeito da essência das normas, valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social. Quando eu falo de realidade social, eu penso em você e outra pessoa. Se você está numa ilha deserta, você pode andar nu, correndo pelo meio do mato. Mas se você está com outra pessoa, você começa a definir seu comportamento adequando-se ao conviver com outra pessoa. Você começa a estabelecer, olha como disse aí o texto, palavrinha difícil, prescrições. Você tem que ter uma forma adequada de se comportar quando está em público, quando está em sociedade. Vamos aqui para outro conceito, mais simplificado, mas também muito sério. Conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Vamos ler de novo. Conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Simplificando, como o coletivo espera que você se comporte. Você diz, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou me comportar de tal forma. Ora, você pode fazer isso, mas a sociedade vai olhar para você de uma maneira diferente. Então, neste sentido aqui que eu acabei de mostrar, um conjunto de valores, um conjunto de preceitos, de regras, que o indivíduo, os grupos sociais, têm que utilizar para conviver em sociedade. Foram dois conceitos. Esses dois conceitos estabelecem um padrão bem definido. Regras, atitudes, comportamento moral. Tudo isso para você viver em coletividade, ok? Nós vimos aqui a origem e o conceito. Vamos avançar na nossa discussão. Reflexões sobre o significado de ética. Essa reflexão que eu vou dar para você, ela é baseada no mundo moderno. Vamos lá.
boa convivência, relacionamento saudável, respeito aos direitos humanos, respeito aos outros e seus costumes, religião, cultura, língua, cor da pele, etnia, orientação sexual. Veja bem que vocês são muito sabidos, vocês prestaram atenção. Em nenhum momento aí o texto fala sobre as reflexões do significado da ética em gostar de. Você não tem que gostar de fulano porque a cor da pele é isso, você não tem que gostar de Beltrano porque a orientação sexual dele é essa, você não tem que gostar da religião dele, você não tem que gostar de nada. Mas qual é a palavra-chave? Respeito. Então, nesse momento, nós temos de ética o seguinte: regras de comportamento perante uma coletividade, preceitos morais, respeito. Essas são as reflexões iniciais para nós entrarmos no tema principal. Vamos avançar. Qual o objetivo dessa aula? Qual o objetivo do seu capítulo? Do capítulo 1 do livro 2. Objetivo número 1, a possibilidade da existência de ética no período de guerras. Pode existir ética durante as guerras? Objetivo número 2, algumas ideias sobre ética de Agostinho de Hipona, um personagem da Idade Média, e Hugo Grotius, um personagem lá do final da Idade Moderna, já do Renascimento, relacionados à ideia de ética. E o terceiro objetivo, tentar entender o papel da ética em momentos de guerra. Eu podia ter trazido outros pensadores aqui. Esses dois pensadores são dois pensadores católicos que definiram muito da reflexão ética, do comportamento ético do mundo moderno. Ok? Vamos avançar. E a ética na guerra? E aí eu faço uma pergunta, né? E eu não dou uma resposta. Eu faço mais 3 perguntas dentro da pergunta. Qual lado está certo em uma guerra? Quem são os inimigos dos soldados envolvidos na guerra? Terminada a guerra, o que acontece com esses sentimentos? De novo, eu fiz uma pergunta e não dei uma resposta. Eu fiz mais 3 perguntas. Qual lado está certo em uma guerra? Quem define o inimigo? E terminada a guerra, esse sentimento, porque você criou uma inimizade, aquele é o inimigo, vá lá, atire nele, mate, porque ele está fazendo alguma coisa que está incomodando o seu país. Terminada a guerra, esse sentimento de inimizade persiste? Vejam que perguntas sérias e difíceis, né? Vamos tentar respondê-las hoje? Não. Nós vamos colocar uma semente de reflexão na sua cabeça. Ética e guerra para Agostinho de Hipona. Observe aí, 350 a 430 depois de Cristo. Nós estamos no final, quase no final do Império Romano. Ele é um padre, é um bispo importante, um filósofo, um grande pensador. Vocês lembram da aula de história nas séries iniciais, que no final do Império Romano a Igreja Católica já está como igreja hegemônica, controlando universidades, controlando o pensamento. Para Agostinho de Hipona, a guerra é uma arma que pode ser utilizada pelos governantes, mas não é sempre moralmente justificável. Para ele deve haver causa e regras para justificar a guerra. Vamos lá. Primeiro, ele é um pensador católico do final da Idade Antiga, começando já a Idade Média. Ele condena a guerra? Não. Ele diz que, existindo, ela deve ser justificada moralmente. Deve haver um motivo para mobilizar um povo e um país para a guerra. Eu não estou debatendo aqui o motivo é justo ou injusto. Já está implícito na ideia de Agostinho de que se ela é moralmente justificável, né, quem está fazendo a guerra de maneira justificada moralmente, ele estaria correto, ele estaria dentro de um preceito ético bem definido, né? Vamos avançar. Ética e Guerra para Hugo Grotius, 1583-1646. Observem as datas. Há uma distância aí de 1000 anos, 1000 anos entre um pensador e outro. Grotius é um pensador católico também, muito importante, né, do final do Renascimento. Ele é considerado o fundador do direito internacional.
da ideia de uma legislação mundial que defina os comportamentos e as relações entre os países. Ele fala de uma ordem racional criada pelos homens para eles viverem em sociedade. Ele define o direito de duas formas. O direito natural, que já nasce com os indivíduos, é o direito de viver, comer, beber, amar, ter fé, sobreviver simplesmente. E o direito internacional, que é fruto de acordos políticos entre estados. Então, o direito natural, o jus naturalis, é aquele que você tem direito pelo fato de ter nascido. Ele diria, Deus lhe deu esse direito. E o direito internacional são regras humanas que vão reger o comportamento, que vão definir o comportamento entre as nações. Ele diz o seguinte, pode haver guerra? Pode. Vamos lá. Motivos para a guerra. Defender-se contra uma ofensa real ou que ameace a paz. Então, para o Grotius, a guerra é justificada se eu estiver me defendendo. A guerra também é justificada para recuperar o que é legalmente devido. Tal país me deve território, me deve dinheiro, me deve alguma coisa. Eu tenho o direito de atacá-lo, segundo Hugo Grotius. Punir um Estado que proferiu injúria ou calúnia. Uma ofensa de algum tipo. Ele acredita que se um Estado ofender a dignidade de um outro Estado, de um outro país, esse país teria direito de fazer guerra. Observe o seguinte, apesar da distância de 1000 anos, esses dois pensadores têm um ponto em comum. A guerra, ela pode existir se houver uma justificativa. Na verdade, esse é o discurso de todo mundo que faz guerra, né? Se você vai ler história ao longo do tempo, todo país que iniciou uma guerra, que ataca, ele justamente vai buscar motivos para justificar, né, essa guerra, esse ataque, essa violência. Conferência de Genebra. A Conferência de Genebra é uma coisa muito curiosa. Ela tentou, desde 1863, estabelecer regras para o funcionamento da guerra. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. O livro de vocês tem um resumozinho, eu dei uma ampliada. Houve uma conferência em Genebra, vamos ver aqui de novo, incentivada por Henri Dunant. Henri Dunant, talvez vocês não conheçam esse nome, ele é o fundador da Cruz Vermelha Internacional. A Cruz Vermelha é uma organização muito importante que atua em áreas de conflitos até hoje. Elas têm liberdade de circulação, é muito respeitada, né? Raramente nós vemos um país proibir a Cruz Vermelha de entrar em seu território para acompanhar algum grupo que está desassistido, que está desamparado por algum problema natural ou principalmente por algum problema de guerra. E além de ser o fundador da Cruz Vermelha, foi ele quem financiou, incentivou essa conferência em Genebra. O Brasil entra em 1957 e assina esse protocolo dizendo: se eu entrar numa guerra, eu vou seguir determinadas regras. Que regra, por exemplo? Você já deve ter visto em filme de guerra que as ambulâncias elas têm uma cruz em cima. A ideia é que vem um avião para bombardear, ele observa aquela cruz vermelha lá e ele não bombardeia. Os hospitais também fazem a mesma coisa. Eles colocam uma cruz vermelha em cima do hospital e fica estabelecido o seguinte, se você jogar uma bomba ali, você é um criminoso de guerra. Ele vai tentar somar as ideias de Grotius e de Agostinho de Hipona para criar uma ética, um código. Ele chega à seguinte conjectura: eu sou contra a guerra. Eu sou radicalmente contra a guerra, não concordo, mas não dá para evitar. Enquanto Agostinho e Grotius diziam a guerra pode existir desta ou daquela forma, Durand vai dizer não tem como evitar a guerra, vamos tentar pelo menos estabelecer algumas regras para não agredir, para não piorar a situação de quem não deseja essa guerra, que seria a população civil. E essa Conferência de Genebra, ela estabeleceu umas regras muito interessantes. Vou mostrar para vocês. Estabeleceu o conceito de crime de guerra. Isso não existia antigamente. O sujeito podia matar. O estupro era uma coisa muito normal nas guerras antigas. Era quase um prêmio para o soldado que invadiu uma cidade. Ninguém era punido por causa disso. A ideia de crime de guerra surge justamente nesse momento, no século XIX. O que seria crime de guerra?
assassinato ou maus tratos à população, ou seja, o civil, o cara que não está na guerra, deportações para trabalhos forçados, a escravidão por conta da guerra, assassinato ou maus tratos de prisioneiro. O sujeito, quando se rende, ele tem que receber um alojamento, médico, comida, ele não pode ser maltratado. Pilhagem de propriedade pública ou particular. O objetivo é garantir o patrimônio, garantir obras de arte, garantir museus, garantir prédios que tenham valor histórico e também aquele cidadão que tem a sua casinha lá, que não é um soldado e que um país estrangeiro invadiu o país dele e ele tem que ter um mínimo de garantia de ter pelo menos a sua casa. Destruição indiscriminada de cidades e devastação sem necessidade militar. É crime de guerra bombardear uma área que não seja um alvo militar. Sendo um alvo civil, sendo uma área que não tem utilidade militar, seria crime atacá-lo. E assassinar refém. A palavra já está bem simples, né? Vocês ouvem muito falar disso aí quando estudam a Segunda Guerra Mundial. Pouquíssima gente foi presa, condenada por crimes de guerra durante a Primeira Guerra, a guerra de 1914-18. Mas após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos milhares e milhares de julgamentos por crimes de guerra. Aconselho vocês a assistirem o filme Tribunal de Nuremberg. É um filme que passa na Alemanha pós-guerra, julgando principalmente os líderes nazistas mais importantes que sobreviveram à guerra. Além do conceito de crime de guerra, nós temos o conceito de crimes contra a paz. Isso independe de ter havido guerra ou não. Planejar, o simples ato de planejar uma guerra de agressão ou em violação a tratados internacionais constituiria um crime contra a paz. O líder do país que planejou isso, ele pode ser levado a um tribunal internacional para ser julgado como criminoso. Participar de plano comum ou conspiração para promover esses atos, ou seja, uma agressão internacional. Seria como se dois líderes de dois países dissessem, vamos invadir um país de fulano e vamos dividir o território para ficar com a riqueza. Isso seria aí um crime contra a paz. E temos também os crimes contra a humanidade. Não é direcionado a um país em particular. É contra toda a humanidade. Extermínio, escravização e outros atos desumanos antes ou durante uma guerra. Perseguição por motivos políticos, raciais ou religiosos. Cara, isso é muito sério. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, muitos oficiais nazistas foram presos e as pessoas ficaram espantadas. Vinha psicólogo, vinham pastores e padres conversar com esses prisioneiros durante o processo de julgamento e eles ficavam espantados como essas pessoas eram comuns. Tinha um oficial lá nazista, né, que ele era da Igreja Batista da Alemanha, tocava piano, falava francês e inglês, tinha esposa, filhos. Ele deu de presente para a filhinha uma boneca de porcelana que ele tinha tirado da mão de uma criança judia que ele tinha matado. Né? E ele chegou em casa, imagina, chega lá com uma bonequinha. Papai é bacana, papai me deu uma bonequinha de porcelana, papai... Né? Boneca de porcelana é um negócio muito caro. Né? No início do século XX era moda. E as pessoas conversaram com esse cidadão, com esse oficial nazista, ficaram chocadas porque ele disse que não fez nada errado. Mas você matou não sei quantas milhares de pessoas. Não, eu cumpri meu dever. Eu obedeci ordens. Então, ética. Esses oficiais nazistas... Eu estou dando o exemplo do nazismo porque é uma coisa mais recente. Eu poderia ir para qualquer lugar. Eu poderia ir para o Brasil do período colonial, quando se escravizava e se matava índios, né, em nome de Cristo. Eu poderia ir para a escravidão negra, quando no século XV, XVI, as pessoas diziam que a cor da pele negra era a maldição que Noé havia lançado sobre Canaã, o filho de Cã, que havia visto o pai desnudo. Nós poderíamos ir para qualquer época. Dependendo do lado que você está, você vai dizer isso foi correto ou isso foi incorreto. Não estou fazendo aqui julgamento de valor. Eu estou discutindo o conceito. Então, essa é a primeira reflexão, minha gente. Essa é
a primeira reflexão. Agora eu queria, antes de encerrar a aula de hoje, falar de um fato muito interessante que aconteceu na Primeira Guerra de 1914 e 1900. Na verdade, dois fatos muito interessantes. Um foi no Natal, na trincheira alemã, né? De um lado soldados ingleses, do outro lado soldados franceses, e foi um cantor alemão para animar as tropas e começou a cantar uma música de Natal. Do outro lado, os soldados franceses começaram a cantar a mesma música, só que em francês. E eles foram ganhando coragem e acabaram cantando juntos e fizeram o Natal juntos. Curiosamente, vem um bombardeio de artilharia do nada e cada um corre para a sua trincheira. Incrível! Os oficiais da Alemanha e da França foram punidos por confraternizar com o inimigo. Veja que loucura, né? Eles são inimigos? Quem é que define quem é o inimigo? Outro fato muito interessante durante a Grande Guerra aconteceu entre ingleses e alemães. Do nada, isso é um fato real, você pode pesquisar aí na internet. Do nada jogaram uma bola na terra de ninguém. Terra de ninguém é o espaço entre a trincheira do inimigo e do outro. Aquele espaço vazio todo bombardeado. Jogaram uma bola. O soldado foi lá, vou pegar minha bola. E foi morrendo de medo. E começou a levar um tiro, e pegou a bola e começou a pegar a bola com o pé e voltando. Depois, sei lá que loucura deu na cabeça dele, saudade de jogar futebol. Né? Começou a fazer embaixadinha, começou a dar uns dribles lá sozinho. Aí o soldado lá da outra trincheira alemão saiu e falou lá, tipo, chuta pra mim. Aí ficaram chutando um pro outro. De repente veio outro. E tava lá armado um jogo de futebol entre soldados alemães e ingleses, inimigos. Depois terminou o jogo, cada um foi para sua trincheira e começaram a meter bala um no outro. Quer dizer, quem define o que é moralmente correto, quem define dentro da guerra o que é justificável ou não? Não vamos responder isso aqui agora não. Vocês vão ler e nos próximos encontros nós vamos discutir isso, ok? Valeu pessoal, até a próxima.